E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. E hoje eu queria refletir aqui sobre a questão do herói, né? Os heróis são muito importantes dentro da sociedade, né? Representam o super-homem, representam o homem imortal, indestrutível, indelével, de moral ilibada, né? É uma representação do Cristo, é uma representação de Deus, é uma representação do super-humano. Até Nietzsche fala nisso, né? Super-homem. O homem que se superou nos seus aspectos animalescos, selvagens. O homem que luta bravamente para defender os mais pobres, os mais fracos e oprimidos, né? Essa ideia do herói, né? Uma ideia fantasiosa, uma ideia abstrata, fora do comum, mas que tem sempre uma perpetuação na história da humanidade. Os heróis, os deuses, aqueles que conseguiam fazer atos sobrenaturais, né? Atos heróicos, o sacrifício de si mesmo. Isso é muito interessante, né? Porque isso, se fosse uma realidade, se existisse algum tipo de herói, de algum tipo de ser superpoderoso, claro que a gente conhece, né? A gente estuda, a gente sabe como é que funciona a psicologia do ser humano. Isso aí seria um tirano ditador, né? Superman. Superman é um exemplo, né? É um herói que foi adestrado a ser manso. Os pais do Superman, né, na historinha, na historinha do super-homem, que é um alienígena que caiu aqui na Terra, que ganhou superpoderes por causa da influência, né, da radiação solar, né, foi criado por humanos. Então foi educado a se conter, foi educado a não se exibir, foi educado a servir os outros, sempre no anonimato, sem vida própria. Né? Então é o contrário do egoísmo, né? O super-herói, o super-homem, no universo infantil, é alguém que se sacrifica pela humanidade, né? Temos o mesmo exemplo na religião, né? Jesus se sacrificou pela humanidade, né? Apesar de ter superpoderes, caminhar sobre as águas, ressuscitar os mortos, né? Reproduzir pães e peixes, transformar em vinho, curar pessoas, tudo mais, né? Mas era alguém que só existia para se sacrificar. Então a ideia do herói ela foi deturpada, né? A ideia do super-homem foi deturpada, foi pervertida. Porque alguém que é super não vai se preocupar com mais ninguém. A verdade é essa, né? Alguém que é super vai ser corrompido pelo seu próprio poder. Isso também é tratado no X-Men, né? Na série, né? De quadrinhos, de filmes, de revista dos X-Men. Que existem sim os X-Men que são egoístas mesmo, né? Eles acham que a humanidade tem que se submeter a eles porque eles são super poderosos. Na própria história do super-homem, né, existem 3 indivíduos, né, que vieram também da mesma origem do super-homem, mas que são indivíduos que acham que quem é fraco tem que se submeter. Já o super-homem não. O super-homem tem uma empatia, né, pela humanidade e essa é a fraqueza dele. Né? Então, dito tudo isso, eu queria falar aqui que esse vídeo ele surgiu, né, a partir de um comentário, de um inscrito, que falou que a sociedade precisa de super-heróis. Eu, de cara, né, rebati esse argumento, porque eu acredito que super-heróis são para crianças. Né?
são modelos importantes para crianças, para que as crianças se inspirem nessa questão de usar o poder para ajudar, para colaborar e tal. Né? Então eu meio que discordei, né, desse posicionamento do inscrito aí que fez o comentário. Falei, não, quem precisa de super-herói é criança, né? Para ter um modelo de referência. Verdadeiros homens têm a sua própria ética. Usam os seus poderes, né, de forma consciente, mas sacrifício não faz parte, né, da vida de um super-homem consciente. Sacrificar pelos outros? Fala sério, né? Mas aí, né, eu fui repensando a questão. O que é o super-homem, né? O que é a base, né, de um herói? Se não dar voz a quem não tem voz. Super-herói, né, tem esse aspecto. Super-herói é o que todo mundo queria ser, mas não tem condições. Super-herói é uma referência. É alguém, né, que te inspira. É alguém que pode te ensinar algumas coisas. É alguém, às vezes misterioso, né, com superpoderes. Esse é o herói, né? O herói pode estar em vários aspectos. Alguém que você admira, alguém que você respeita, alguém que você não compreende a própria inteligência, o próprio poder, a própria força, você vai atrás dele para poder tentar adquirir isso. Né? Está na figura de Jesus, na figura de Buda, na figura dos avatares. Né? Até mesmo nos cultos afro, né? O indivíduo ele se associa a algum herói, né? Ou seja, a algum orixá, para poder se sentir poderoso como ele. Eu sou protegido por esse ou aquele orixá. Eu sou protegido por Jesus, eu sou protegido, né, pelas ideias de Buda. Isso é um mestre. Então podemos dizer, né, que o mestre é o herói, né, da pessoa que busca também ser mestre. Eu acho que o importante é isso, né? Toda caminhada tem que ter um destino. Tudo que você busca tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo do homem, do indivíduo que busca o mestre? Se não ser mestre. Porque se você simplesmente está correndo atrás, seguindo, você vai ser eternamente isso aí, né? Um seguidor. Eu acho que nenhum mestre, ninguém que possa ensinar algo, quer simplesmente seguidores. Isso aí é um cara que é um senhor de escravos, né? Alguém que quer manter as pessoas sob o seu controle, né? Então, diz meias palavras, nunca mostra a realidade de fato, né? Finge ter mais poder do que tem para poder se tornar um super-herói, né? Qual é o maior super-herói do filho senão o pai, né? Então, por isso que a religião diz que Deus é pai. É um enganador, né? É um ilusionista, é um fraco na realidade, né? Que por estar diante de alguém mais fraco, se sente forte. Olha só que questão é essa, né? Deus é um fraco que por estar diante de mais fracos se faz perceber como forte. O verdadeiro herói, né, não é aquele que se sacrifica. Sacrifício é sempre sofrimento. Sacrifício pode ser o seu e também de outras pessoas. Todo mundo que tem conhecimento, né, de atividades de segurança, vamos falar aqui nos policiais, vamos falar aqui nos bombeiros, que são os verdadeiros heróis, vamos falar aqui das pessoas que trabalham na área de saúde, que salvam muitas vidas. Vamos falar aqui, né, dessas pessoas especiais, que muitas das vezes são vistas como heróis. Mas o verdadeiro herói, ele não expõe a sua vida a risco e nem
a vida dos outros a risco. Esse é o verdadeiro herói, né? O cara que quer aparecer, que quer ser o fodão, que não tem noção de equipe, que não tem medo do perigo, que não considera as possibilidades, que quer simplesmente resolver, né, de forma emocional uma questão, isso não é herói. Isso é um incauto, né? Isso é uma criança grande. Como eu falei, acaba muitas das vezes trazendo risco para ele mesmo e para os outros. Então o herói não é esse, né? O herói é quem trabalha com regra, o herói é quem trabalha com responsabilidade, dá para ir, vai, não dá, não vai. Posso salvar, salvo. Se não posso, fazer o quê, né? Então, o verdadeiro herói é alguém que tem muita consciência. É alguém que preserva a sua própria vida nos limites do possível e preserva também as vidas dos demais. Porque heroísmo, muitas das vezes, é imprudência. É querer ser mais do que é, né? E a gente vê muitas mortes aí precoces por causa de pseudo-heroísmo. Então, o que eu queria dizer que hoje, a minha ideia de herói, né? Que esse comentário do amigo me fez perceber a figura do herói de uma outra forma. Por isso que eu digo que é tão importante os comentários de vocês, né? Porque talvez alguns aí, né, achem que eu sou dono da verdade. Está totalmente equivocado esse indivíduo, né? Acha que eu sou alguma figura especial porque tenho certo tipo de conhecimento. Não, eu sou simplesmente uma pessoa que busca conhecimento, né? Se você busca, você acha, né? Eu sou uma pessoa diferenciada porque eu não vivo no mundo. Eu vivo nas minhas ideias, eu vivo avaliando, considerando, criticando, analisando o mundo e a mim mesmo. Como estava escrito lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Homem, conhece a ti mesmo, conhecerás os deuses e o universo. É isso que eu faço, né? Esse é o meu trabalho, né? Por mais que muitas pessoas não entendam, muitas pessoas me critiquem. Se você é cristão, entenda. Jesus, na sua época, criticava todo o sistema, inclusive o religioso. Você faz isso hoje? Não faz. Quem faz sou eu, né? Que me digo ateu. Então eu sou muito mais cristão do que você, porra. Sou muito mais cristão do que qualquer cristão, sem seguir a Cristo e sem acreditar nele. Porque se ele falava alguma verdade, é a minha verdade. A verdade é sempre uma só. Saída da boca de quem for. Até do diabo, né? Até do diabo, para quem acredita, né? A verdade é sempre a verdade. Então, né, herói, para mim, hoje, nesse mundo aqui, é representatividade. Isso, para mim, que é herói, né? É alguém que fala o que você não consegue falar. É alguém que expressa o que você não consegue expressar. É o super, né? Você olha e pensa, caramba, eu queria ser assim, eu queria falar isso, mas eu não consigo. Sabe? Eu queria ser assim, eu queria ter essa autonomia emocional, eu queria ser menos selvagem, menos animal, menos dependente do sexo, menos dependente das pessoas, dos grupos, mas eu não consigo. Mas tem alguém que me representa, né? Alguém que é o meu herói. Alguém que fala o que eu não consigo falar, mas eu sinto, né? Eu sinto, não consigo me expressar, mas tem alguém que se expressa por mim. Isso aqui é a essência do nosso canal. Representatividade. De grupos que são, muitas das vezes, menosprezados. Grupos que são, muitas das vezes, mal vistos. Párias, né, da sociedade, porque se isolam, porque não estão em sintonia com esse mundo, porque não se sentem representados.
são muitas das vezes violentados moralmente, tidos como loucos, tidos como excluídos, gente que não vale a pena, lixo humano, né? Somos nós, né? Ateus. Quem é que considera ateu uma boa pessoa? Quando, na realidade, um ateu é simplesmente uma pessoa muito lúcida, né? Muito consciente, que não cede aos programas desta Matrix, às mentiras contadas pelas religiões há milênios. Se nós temos um pouquinho hoje de dignidade, de direitos humanos, não é graças à religião. Não. É graças a quem foi contra, a quem apartou, a quem separou religião de Estado. Que religiosos são capazes de tudo. Eles colocam as ideias acima das pessoas. E o que é o humanismo? É colocar as pessoas acima das ideias. É respeito à dignidade humana. Se esse mundo ainda é tão desigual, se esse mundo ainda tem tanta crueldade, tanta guerra, tanta separação, tanta polarização política, é por causa da religião, que perpetua essa ideia de bem e mal, que não nos une, nos separa em grupos. A própria religião não se entende. A própria religião é separada em miríades de grupos que se contrapõem. E os únicos, né? Mas os únicos que têm capacidade de chegar às mesmas conclusões, porque pensam de maneira lógica, né? Quando você pensa de maneira lógica, quase sempre você chega às mesmas conclusões. Os únicos que são capazes de terem ideias comuns, porque não têm opinião, dispensam isso, né? Não tem crença, dispensam isso, né? Não tem Deus, dispensam isso, né? Usam a racionalidade. Que grupo é esse? Se não, os grupos da ciência, do método científico, da investigação séria, que não tem a ver com ego pessoal, tem a ver com fato, né? Você tem que se curvar diante dos fatos, não adianta. Isso é honestidade intelectual. Verdade é algo que tem que ser factual. Verdade tem que ser algo que se repete. Verdade tem que ser algo claro, transparente e não opaco como é a religião. Sem visão clara, né? Sem nada específico. É achismo o tempo todo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acredito que é assim, eu acredito que é assado. E essa porra contamina tudo. Então nós, né? Eu me sinto hoje, eu tenho orgulho, né? Tenho orgulho de me sentir um super herói. E qual é o meu maior poder, senão a representatividade? Eu tenho poderes superiores, sobrenaturais, isso é coisa de gente que mente, né? Isso é gente que pendura a cruzinha no pescoço. Uma hora fala que é ateu, uma hora fala contra as religiões, uma hora mete o mal em Jesus, no outro momento vira ex-ateu. Que lindo, né? Porque ateu parece que não estava dando muito certo, né? Aí vira ex-ateu, vira cristão, aí começa a cultuar o corpo, a ficar bombado, né? Começa a seguir as regras da Matrix, né? Cidadão mais blue pill, mais seguidor, mais prostrado, mais inferior, mais fraco do que um blue pill, um religioso, um cristão que segue líder, né? E é super-herói de muita gente. Esses indivíduos são super-heróis de muita gente, né? Muita gente fraca de cabeça, não consegue pensar por si próprio. E eu tenho orgulho de ser um super-herói, né? Ou seja, de representar muitos que não têm voz. Muitos que estão aqui, neste canal, porque não encontram, porque a gente fala aqui em lugar nenhum. E se a gente fala aqui o que é pouco falado, né? Significa que o nosso canal é para poucos. É uma representatividade, digamos assim, né? De muitos que não têm voz, que não sabem como falar,
Muitas das vezes são humilhados porque não tem como argumentar, não sabem argumentar. Nós aqui ensinamos, né? Nós estamos aqui para representar essas pessoas, para ensinar essas pessoas a mostrarem o seu lado, a sua versão, o seu argumento, que está do lado da verdade, do lado da realidade, não do lado da mentira, não do lado do invencionismo, da imaginação fértil, do sentido falso. Não. Nós estamos aqui como super representantes, super-heróis, né? Representantes que não têm voz. Quem muitas das vezes não tem dinheiro, mas é inteligente, né? Tem capacidade, mas o mundo falso da Matrix diz que você é um merda, né? Diz que você não tem capacidade de nada. Seus próprios pais, muitas das vezes, seus próprios professores, seus próprios amigos representam essa Matrix que vai colocar você para baixo, né? Tem muita gente que diz aqui que o nosso canal leva as pessoas à depressão. A gente aqui indica, né? A gente aqui não prega nada, a gente aqui indica, afaste das pessoas. As pessoas é que te deprimem. As suas obrigações com pai, com mãe, com parente, com titio, titi, irmão, filho, filha, sobrinho, mulher, marido, é isso que te deprime. As pessoas se matam pelas outras. As pessoas não se matam pelo niilismo, pela compreensão da realidade, pela lucidez. Ninguém se mata porque é lúcido, pô. Isso é ridículo, né? As pessoas se matam pelas outras, que estão vivendo o inferno, né? Quando não são mortas pelas outras. A maioria dos suicídios, faço uma pesquisa, a maioria dos suicídios se dão por conta dos outros, do inferno que os outros levam para a vida de uma pessoa, que muitas vezes não suporta, né? E aí cai nessa ideia de autorrascamento. O inferno é sempre o outro. Isso é uma constatação. E aí tem gente que não entende o trabalho, né? Nós somos representatividade de grupos minoritários que estão crescendo a cada dia, de pessoas que olham a realidade como ela é, que começam a usar a sua racionalidade. Isso eu sou o maior superpoder, que eu uso a minha racionalidade, eu imponho limites à minha emotividade, eu tenho controle emocional. Então eu tenho autoridade, né, para usar esse superpoder e representar muitos que nunca usaram a racionalidade ao seu favor, mas sim a favor dos outros. Pare com isso, né? Seja super e use os seus poderes ao seu próprio favor. E aí você vai conseguir lidar com a realidade, por pior que ela seja. Só quem vive na fantasia, só quem vive na ilusão, só quem vive seguindo, correndo atrás, corra na frente, use o seu poder a seu favor, sua mente é poderosa, escolha o melhor caminho, adapte-se a essa realidade, por mais cruel que seja, não crie teatro, não crie ilusões, fantasias, mentiras para justificar essa vida de merda. Aprenda a se adaptar. Isso sim é um grande superpoder. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar aí sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!